De volta com o Educador em Entrevista, eu falo agora aqui com a Meli France. Meli, obrigado pela participação conosco. Obrigada pela oportunidade. Bom, você está na Noruega, né? Isso. Que horário é aí, só para a gente pensar no fuso aí? Aqui, só deixa eu checar aqui. São 6h47 da tarde. Da tarde. Então a gente tem um fuso grande aí de diferença. Ah, Sim. você está num intercâmbio cultural aí, né? Pelos Sustenidos, né? Que aqui a gente vai Isso. conhecer aqui pelo Projeto Guri, né? Que é uma das ações que ele realiza já há um Sim. tempo aí, né? 8 meses, você me falava. Isso. Eu cheguei em agosto do ano passado. Uhum. Então você pegou todo o desenvolvimento da questão da pandemia aí, né, esse passo a Sim. passo, como é que foi aí o início, né, e de estar em um local fora do país, né, sofrendo toda essa situação, como é que foi para você? Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a doença, né, sobre a pandemia, foi muito vagamente em dezembro do ano passado. Eu ouvi alguns alunos comentando, não sabia o nome da doença, só ouvi falar que o pessoal falou, uma gripe que está acontecendo na China e tal. Aí, depois do Natal, quando a gente regressou para a escola, e começaram a falar dessa questão, né, do coronavírus. Uhum. E aí eu comecei a saber de casos que estavam acontecendo em outros países. Mas aqui o pessoal não levava muito a sério, não. Achava que era uma coisa assim que não ia chegar até a Noruega, né? Alguns alunos até brincavam, alguém tossia, tá com coronavírus, né? Como se Uhum. fosse uma piada. Até que foi chegando ao ponto de quando teve o primeiro infectado. E eles agiam muito rápido aqui na Noruega, quando isso Uhum. aconteceu. Isso foi em fevereiro, primeiro infectado. Perfeito. E foi assim, muito rápido. Em uma semana, de um caso subiu para 5, na segunda semana já subiu para 15, e aí logo na terceira semana já teve casos mais de 100 pessoas. Aí o país assustou. Uhum. Realmente foi. Aí quando aconteceu a primeira morte, né, a primeira pessoa que acabou falecendo, aí eles decidiram que precisavam realmente fazer alguma coisa. E como eu vivo aqui no internato, é uma escola que é um internato, então os alunos vivem aqui, aí começaram a especular como é que vai ficar essa questão, porque os alunos iam muito para as outras cidades, voltavam, tinham contato com outras pessoas e voltavam, então começaram a especular a possibilidade de fechar a escola, né? A gente Uhum. não esperava que fosse chegar a esse ponto. Perfeito. Mas aí o que aconteceu no caso de vocês, né? Vocês tiveram restrições, ficaram confinados só à escola, como é que foi a rotina e a mudança da rotina? Então, nós moramos aqui, a escola fica em Mélios, né? É uma cidade bem pequenininha mesmo, assim, seria praticamente um bairro de Batatais, é bem pequena a cidade. E aí a cidade vizinha é Trondheim, que é um pouquinho assim, vamos colocar assim para a gente ter uma ideia, tipo Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto mais compacto, né? Um pouco Uhum. menor. E então os alunos iam muito para lá, porque aqui é muito pequeno, tem poucas coisas. E por conta disso, quando começaram a ver casos em Trondheim, os alunos foram vetados de ir até lá. Mas sabe como é que é, né? São jovens, continuaram a ir. E aí teve uma suspeita de uma menina aqui na escola, com suspeita de estar infectada. Na época foi terrível, porque nós movers, né, que somos as pessoas que estamos aqui por intercâmbio, a gente tinha vários trabalhos, festivais em andamento, e a gente teve que simplesmente cancelar e não ir por conta de uma pessoa que poderia estar infectada. E aí saiu o teste, ela não estava infectada. Mesmo assim, os alunos continuaram a desobedecer e a ir para lá. E aí a escola começou a ficar realmente muito preocupada com essa questão de alguém ficar infectado. Porque se uma pessoa pegasse, todo mundo pegaria aqui, né? Uhum. Ah, com relação a restrições no país, né? Assim, a gente percebe alguns países que a pessoa só tinha autorização para sair, para ir ao mercado, à farmácia. Vocês chegaram a ter esse tipo de restrição aí em algum momento? Então, a escola em si restringiu os alunos de ir a essa outra cidade, né? Aí, no último caso, quando aconteceu realmente o lockdown no país, que a gente entrou no sistema de quarentena, foi tudo muito rápido. Na quarta-feira tinha aula normal, a gente estava ensaiando para as apresentações. Na quinta-feira fizeram uma reunião, reuniram todos os alunos e falaram: ó, a escola está fechando, vocês têm um dia para arrumar as coisas e voltar para casa. E a gente ficou desesperado, né? Falou, como que eu vou voltar para casa, para o Brasil, né? Não imaginava que eu ficaria aqui mais tempo, porque todo mundo estava indo embora.
E aí, quando a gente entrou de fato em quarentena mesmo, a restrição foi praticamente total, Uhum. né? Supermercado, eles tinham que, para ir no supermercado, você tinha que respeitar o horário, né? Porque tinha um horário que as pessoas mais velhas precisavam ir ao mercado, então não poderia ter jovens circulando por lá. Então era máscara e luva e álcool gel na porta, você era obrigatório usar, ainda é obrigatório, mas agora é sem a máscara, nem todo mundo anda de máscara. E supermercado, era supermercado e farmácia. Uhum. Restaurantes fecharam, shoppings, tudo que era lazer ou não era necessidade mesmo, básica, foi obrigatório fechar com que se quem desobedecesse teria que pagar uma taxa muito alta. Então eles ficaram foi durante um mês mesmo que a gente ficou assim sem poder fazer absolutamente nada. Então todos os trabalhos passaram a ser online, e aí eles tiveram que se virar mesmo, porque aqui na Noruega não é assim, ai, tá chovendo, eu não vou trabalhar. Ai, aconteceu uma coisa com o meu carro, eu não vou. Aqui eles dão um jeito. Pode estar Uhum. nevando, a casa caiu, eles vão. Então realmente foi muito complicado para eles pararem tudo e terem que ir para a internet para resolver essas questões. E no caso, né, você é aluna de intercâmbio e tem outros alunos aí de fora que também ficam no alojamento. Todos ficaram. Aí assim, quem tinha casa na Noruega tinha para onde voltar, voltou, e vocês ficaram confinados aí no alojamento. Sim, ficamos numa das casas da escola. Então, a princípio, ficamos só eu e mais dois alunos, que é o Daniel, do Malawi, e a Albertina, do Moçambique. Porque a outra brasileira que estava comigo tem um namorado em Oslo, então ela foi para casa dele. Então, durante todo o período de quarentena, ela ficou lá. Uhum. E aí, agora, nós estamos vivendo nós quatro nessa mesma casa, mas ainda tem aquelas restrições. Podemos ir até algum determinado lugar, não podemos receber visita, não podemos visitar ninguém. E é bem complicado, porque os alunos têm vindo pegar as coisas deles aqui, a gente só pode falar um oi, um tchau, sem abraço, sem beijo, sem nada. É Saíram complicado, do, porque a gente brasileiro é caloroso, Aham. né? Saíram do lockdown, mas continuam com restrições, né? Continua com restrições. Perfeito. E a questão disso que vocês estavam falando, né, das aulas, estão fazendo por vídeo, estão ensaiando à parte, mandando material, é nesse sentido. Sim, e pela escola ser de música, né? Todos os alunos aqui são músicos, se tornou bastante complicado, porque a gente teve que ir atrás de ferramentas mesmo. Não é só, não dá para fazer música por videochamada, né? Uhum. Você precisa ter os programas. Aqui na escola a gente tem acesso aos estúdios, né? Então, nós quatro ficamos bastante privilegiados, porque tem alunos que não têm estúdio em casa, então Uhum. já fica mais complicado, teve que comprar equipamentos. Mas realmente, a sala de aula virou a casa mesmo. Você teve que trazer tudo para dentro de casa, os instrumentos e fazer. Que nem agora aqui no momento eu estou numa das salas de ensaio da escola. Porque eu tenho acesso à escola, porque não tem ninguém aqui, só os Aham. zeladores, essas pessoas. Então a gente tem bastante liberdade, tem piano, tem bateria, tem bastante coisa aqui. Mas realmente para os outros alunos ficou aquela questão deles mesmo terem que se virar por si próprios mesmo. Tua previsão de E fazer volta as lições. e tua previsão de volta é para quando? Final de junho, se tudo der certo, final de junho estarei de volta. Mas tudo vai depender dessa questão dos aeroportos Uhum. abrirem, né? Porque aqui já voltou, os aeroportos abriram, mas, por exemplo, na Itália ainda, né, ou em Portugal, quando eu vim para cá, eu tive que passar por Portugal. E Portugal está saindo do lockdown agora, então tudo vai depender se vai ter essa possibilidade de parar em Portugal para ir para o Brasil. Então a previsão é voltar em junho, mas existe a possibilidade de a gente ter que ter o nosso período aqui estendido, se caso a situação não melhorar, ou pelo menos não manter como está no momento. Uhum. Querida, quero agradecer a interação conosco, né? Espero voltar a falar com você o mais breve possível, mais do resultado musical desse intercâmbio, falar de cultura e não mais de pandemia, tá certo? Se cuidem aí, Imagina. a gente sabe Obrigada. a importância aí, nesse caso, do autocuidado, de cuidar quem está próximo, né? E se cada um fizer a sua parte, aí a gente sai o mais rápido possível dessa pandemia e vamos voltar a falar só de cultura, tá certo? Com certeza. Obrigado pela participação e vamos esperar aí que a gente se veja o mais breve possível, né? E para dar também uma tranquilidade para a mãe, para a irmã, para a família toda aqui que estão aqui, eu tenho certeza que Com estão certeza. ansiosos. Tá certo? É, Tá? Então, um grande tá. abraço
E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós ficamos na companhia da TV Brasil e voltamos, como sempre, amanhã.